E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Tranquilo. Como montar o time do Tá Flamengo? montado. Não, ali são os 5, né? Exatamente. Ali até o Pulgar. Depois daí tem que montar. Quem joga junto com o É um time Paquetá de e a society, é isso? Então, quem É joga futsal? com o O que é Paquetá? isso aí? A bola é do time que tem Então. os craques, o resto corre. Arrascaeta joga. Rasca joga? Pô, Você eu desculpa. acho que ele não time jogava já tá agora. montado, o time já tá time é montado. esse- Não, do meio não, o pra que tá frente. montado é da defesa pra, ali do meio de campo defensivo pra Não, trás. Nath, mas é Não, isso ela tá a ideia. Pulgar, Jorginho. Agora a gente tem que Paquetá, montar os da Arrascaeta, frente. Samuel Não, tá Lino e tudo aqui. Pedro. Isso aqui, esse é o time. Tá ali, Nath, ó. Tá ali, Nath. Mas vocês mudariam alguma Paquetá, coisa? Pois é isso. Pulgar, Jorginho, o Lino, só que aí depende. Então, Então, esse é o ponto. Vai, Nath. a gente tava até Cebola conversando no, Quem é o lateral que vai passar? na redação. Eu não abriria a mão de um jogador de velocidade. Exatamente. Seja ele Samuel Lino ou não. Eu abriria a mão Eu do vou te falar Carrascal. o Lino. O Carrascal pra mim cai. Então, eu abriria a mão do Carrascal para encaixar o Paquetá. Por quê? Porque é isso, eu ainda não consigo abrir um jogador de velocidade pelo lado de campo. Tá. Eu não tô falando que ele tem que ser o Samuel Lino, tá? E aí vai depender do desenho que vai fazer, se chegar ou não o Paquetá. Mas a gente tem que lembrar que há quanto tempo o Flamengo busca um substituto para Arrascaeta? Se eles jogassem junto, não necessariamente. eu acho que tem Mas uma assim, coisa se boa. você colocar os três para jogar junto, quem joga aí? É verdade, eu tô Depois. pensando. Eu acho que o Flamengo passa a ter uma coisa que não teve. Nunca conseguiu ter. Nunca. O Paquetá, ele nesse desenho de time, Tá. caindo para a direita, sai Sim. o Carrascal, Tá ele aqui, ó. jogando de fora para dentro, é uma possibilidade para encaixar, porque já tem uma Arrascaeta por dentro. Exato. Se você não tem uma Arrascaeta, o Paquetá é esse cara por dentro e pela primeira vez em muito tempo você vai ter alguém de qualidade para fazer essa função, porque Sim. o Paquetá cai naquela ali. É esse homem por dentro de articulação, de criação. Jogou assim na seleção, inclusive jogou assim na Inglaterra. O que eu acho, o lance do Paquetá para mim é que o Flamengo há muito tempo ele contrata jogadores como Samuel Lino, Carrascal, Everton Cebolinha, Joãozinho, fulano, beleza. Agora, falta um cara que seja um jogador de primeira prateleira, um top de linha para cenário de Brasil. O Paquetá, para mim, é esse cara. Há muito tempo o Flamengo não consegue dar um tiro num cara top de linha. Então, no momento que você já começa a pensar em jogos para poupar o Arrascaeta, eu acho que vai ser pouco provável que você faça uma decisão, tome uma decisão ali de ordem física, de ordem de um pouco mais de cautela, de sacar os dois. Então, você não tendo a Arrascaeta, você deixa de ser um problema. Porque o Flamengo, esse ano, ele tinha uma questão delicada. Apesar de ganhar tudo, ele tinha uma questão muito delicada. O Arrascaeta, em muitos momentos, foi das poucas válvulas para gol do Flamengo, válvula de escape para gol. O Flamengo teve um grande ano, ganhou muita coisa, mas ele teve um problema de concluir jogadas. Ele poderia ganhar muito mais, ou com muito mais facilidade, se ele concluísse melhor o domínio que ele tinha em muitos momentos. O Arrascaeta, em muitos momentos, era esse cara que se apresentava para fazer o gol. Ora com o Pedro lesionado, ora porque os homens de frente não resolviam. Teve até um bom período do Luiz Araújo Então, ali, quando né? o Arrascaeta saía, o Flamengo dobrava esse problema. Ou o Paquetá por ali é menos um problema de ordem muito grande que o Flamengo tem. Então, para mim, não tem problema. Ele ali é a sua solução. Arrascaeta por dentro, jogando, é ele. Quando você não contar tá com o podendo jogar Arrascaeta, a Paquetá por formação ali, é essa. é o Paquetá por ali. Tendo os dois, Arrasca por dentro, Paquetá aberto. Então, por exemplo, fora. se o Não tem Arrascaeta problema não ali. jogar, na tua opinião, você pode Paquetá por utilizar o dentro. Paquetá lá. Isso. Exatamente. Paquetá por dentro. Mas, por exemplo, Samuel Lino gastaram uma bala. E calma, ele já vai dizer que o cara não vai. Tá igual o Rafael Veiga também. Teve uma época que queriam chutar o cara, Felipe Anderson também queria chutar. Calma, isso é tempo. Acho que é importante, em cima Samuel do que Lino a é bom Nath jogador. falou, você olhando para esse cenário, você tem um jogador de escape ali, de velocidade, né? Que aí, hoje a gente tá olhando pro Samuel Lino. Por mais que ele não tenha entregado tudo que se esperava dele, eu acho que é um jogador que te oferece, te entrega isso. Então, para um cenário assim, a maneira como o Flamengo joga, né? Porque aqui no lugar do Paquetá, o Carrascal fazia essa função. É um cara que também que não tem tanta velocidade, mas tecnicamente ele é muito bom. Então, assim, o cenário desenhado é quase que o ideal para o Flamengo nesse momento. É você, quando tem o Arrascaeta, você traz o Paquetá para a direita e dá um pouco de movimentação para ele pelo meio campo, porque em alguns momentos com esse cenário, o Arrascaeta vai ser quase um segundo homem de ataque, né? E aí o Paquetá também teria essa função de criação de jogadas. E aí, quando você ir optando pelo Samuel Lino ali pela esquerda, para você ter realmente essa velocidade. Eu não abriria a mão do Pulgar, por exemplo, do Jorginho, logicamente, né? Porque, enfim, o Jorginho te entrega muita coisa na questão técnica, tática. O Pulgar é um jogador de marcação, que através do Pulgar você consegue imaginar um cenário para liberar esses jogadores aí um pouco mais à frente, que o Pulgar ele dá conta, né, dessa movimentação realmente como primeiro homem.
Mas é isso, assim, é uma contratação que se acontecesse para o Flamengo, é difícil você olhar para esse Flamengo e encaixar um jogador que viria já para ser titular. O elenco do Flamengo ele é muito qualificado, mas o Paquetá é um cara que te entregaria isso. Chegaria para já assumir essa condição. Nós temos aqui o Capita, zagueiro dos bons, que está falando com o olhar do meio para frente. Porque ali também tem a questão defensiva, né? Mas ali, se você encaixa o Jorginho se Pulgar, protege. é isso. O Samuel Lino baixa. Exatamente. Isso é muito importante. Isso, exatamente isso. Ele tem um pouco mais de característica de marcação, mas o Jorginho também te entrega isso, né? O Jorginho é um cara super inteligente na recomposição, no posicionamento. Então, mesmo com esse cenário, se você olhar para o sistema defensivo do Flamengo, mesmo assim vai estar protegido. Então, o Lino vai baixando aqui, é isso que vocês falaram? Vai baixando até um determinado momento, né? É, né? E aí você tem o Alexandre na esquerda, que é um cara que também defensivamente é muito bom. Eu não entendo vocês. 2 zagueiros do Flamengo são caras que têm uma velocidade de recomposição. Mas eu nunca entendi. Vocês zagueiros acham que negócio de defender é negócio de atacar. Calma aí, Edu. Você quer ver minha escalação agora? Mas o Flamengo em muitos jogos ele não funciona dessa forma. Essa é um saco atacar. diferente. Mas Eu tem quero hora que aqui, você ó. Parece que vem coisa boa ali. Tem coisa boa ali. Agora ele vai. Vem com novidade. Quando Ele vem com pensa novidade. Assim, quando ele tem tempo pra pensar, igual o Vai, treinador pra Sapeca, treinar. que você tá Vocês sabem que eu sapeca. penso fora da caixinha. Pô, esse é o perigo. Eu sou um cara forjado no carrossel holandês. O Capita é zagueiro, ele gosta da defesa, eu gosto do ataque. Eu gosto do show. E o Carrossel holandês ganhou muitas copas, né, Nath? Eu represento o lúdico. Acho que 4, não? Então, Não, 3, tá não indo sei pra se você 4. vai ter a capacidade de fazer isso aí no touch. Vai. Paquetá, pra mim, no lugar do Pulgar. Mas ele joga assim alguns momentos. Como? De primeiro? Segundo. Pulgar e Jorginho. Não, ele iria no lugar do... Ele vai Um do tirar lado o do Pulgar. outro. Ninguém marca. O Luiz Araújo na direita. Você Ele tem que marcar adversário, né, Bubu? É, o adversário que se marque. preocupe. Poderia até tirar um lateral lá, mas o Varela jogou muito bem a final ali pra botar. Mas é isso aí. Paquetá, ele joga, ele é um todo campista. Ele pode jogar em qualquer lugar aí do meio pra frente. No Flamengo ele jogou muitas vezes de volante, também jogou no volante. Então Paquetá do lado do Jorginho. Olha que toque sai dele Então, bola. peraí. Calma aí. Fala E aí de o novo. Luiz Araújo, eu ponho o Luiz Araújo aqui na Tá, ponta então o direita. Pulgar eu vou tirar, então o Luiz Araújo. Vai. Põe ali. Luiz Araújo. Isso, Luiz marca? Araújo, deixa aí. Paquetá do lado do Jorginho ali, ó, faz uma duplinha ali, ó lá. 2 caras de nível Europa. Premier League, né? Vai parecer Premier League isso aí, ó. Tá aí o Samuel Lino. Samuel ele pode deixar na esquerda ali, mas isso aí pra mim. O Pulgar é um grande marcador, mas eu quero ver Xavi Iniesta. Aí, ó. Jorginho. O Pulgar não é só marcador, não. Peraí. O Pulgar é um cara que te entrega muito na questão do passe. Mas peraí. Volta pra Ele cá. marca e ele te entrega nessa questão do É, primeiro porque passe. ele recupera, ele é um dos caras que Mas quebra é essa... interessante, deixa o Bubu, recupera e deixa vai. o Bubu Espetáculo. sonhar, Calma aí. espetáculo, é isso. Calma aí. Must go on. Calma que nós temos agora o momento do corte. O quê? Atenção vocês da nossa equipe competente demais, da equipe digital. Agora, às 14 horas e 30 minutos, vem um corte lindo para vocês. Para Rodrigo Bueno, o Paquetá poderia jogar como primeiro Bate homem aí, do Nath. meio. Segundo. Vamos lá. Peraí, 2 ali, ó. claquete. Assim. Ô, Bubu, a claquete. Vamos lá. Fazer a pergunta agora, vai ficar bonitinho o corte. Bubu, você defende a tese de Paquetá e Jorginho no meio de campo do Flamengo com essa formação que nós estamos acompanhando aqui. Porque, de acordo com você, o espetáculo tem que prevalecer. Essa dupla, ela seria comparada a quem? Uma dupla de nível Premier League, mas, por exemplo, tivemos Busquets, Xavi e Iniesta. Esse meio campo, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. Se você tivesse que pode segurar fazer, por um exemplo. dos dois, assim, tem que segurar. Em um momento tem que segurar. O Jorginho, segura aí o tem menos Jorginho mobilidade, e o Paquetá tem mais velocidade para chegar, pisar à frente. Não, Jorginho, então, o não, Jorginho Não, ali... eu quero entender a cabeça dele. Vamos supor que Você tem uma sabe hora que que você você tem que também, ter... né, cara? Tu também tá pedindo demais. O Bubu Você sabe que treinador, dois né? craques A ao gente longo da Você tem história. hora que você vai ter que Mas você encaixar ouviu- mas você um ouviu o que ele falou? meio-campista, vai ter que encaixar ali entre os zagueiros. mas você ouviu o que ele falou, Aí seria o Jorginho ou o Então, Paquetá pra você? Mas ele quer um craques. tic-tac, não é o tic-tac? que você Muitos... quer? Tic-tac... Tic-tac na cabeça dele também. TikTok. Tic-tac. Olha lá. É o seguinte, Tic-tac. muitos craques do meio pra frente, um dos meus grandes ídolos, o Gullit. O Gullit era um meio atacante, jogava muito perto do Van Basten. No final da carreira foi recuando, virou volante, amava o time de trás. Líder da seleção alemã de 90, terminou, foi jogando de líbero, foi pra trás. Beckenbauer era um jogador de meio campo, era volante, voltou pra zaga. Escuta Dario aqui. Pereira. Então, assim,
Mas pro fim da carreira, alguns jogadores brilhantes de características mais ofensivas voltam ali. Mas o Paquetá não tá em fim de carreira. Só que... E ali você pode... Então o Jorginho, por exemplo, o Ganso fez esse papel algumas vezes, né? O Ganso que passa muito bem, Marcava. volta Tem que ali, falar fica oi aqui atrás, para não o precisa Brasil. marcar, deixa o adversário que se Mas a preocupe. função de primeiro, homem do meio, onde é que tá só dá uma escrito chegada, no não precisa. regulamento não, do campeonato e não, na regra não oficial necessariamente, que tem que ter não. primeiro volante? Por que é obrigado? Não, o time tem que ter um centroavante, tem que ter um lateral. Não, você tem que juntar as peças para fazer uma máquina funcionar. Entendeu? Então você tem grandes jogadores, faz a associação ali, treina e tal. O Flamengo histórico tinha Andrade, Adílio e Zico no meio campo. Todo mundo ali jogava muito bem, era clássico, entendeu? E era bonito isso. Então, eu defenderia, se eu fosse o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, eu que para a temporada 26 agora está garantido como talismã, estou renovando como talismã da nação de 26. Feliz, Então, né? eu faria isso. Porque o Flamengo vai ganhar o Brasileiro de novo, já estou avisando aqui, respondendo ao nosso fã de esporte, perguntou, Bubu, o Flamengo vai ganhar o Brasileiro de novo? Só que talvez agora com show, com espetáculo. Com chave Iniesta e... O Circo de Soleil, a gente falou aqui do Globo da Morte, Circo de Soleil do Cada uma que eu Flamengo. me pego. O Circo de Soleil, é o Circo de Soleil. tic-tac do Guardiola. Pá. Só artista, Esse cara não artista. tá bem não, capitão. Ô, Capita, quantos anos você tem de futebol? Do juvenil até, da base até quando você se Tem bastante, né? É uns Chegar, 20 hein? Tem Não fale- não 50, fale tô com neles, não, 50. fale- Isso. É, Você uns acha possível 40. que essa loucura... Você imaginou que ia aprender? Possível. É possível. Eu acho que em alguns jogos pode ser que pode Flamengo acontecer. e Madureira, Em alguns jogos. Flamengo e Portuguesa. Eu acho que é importante você ter É contra times que vão se Enfim, fechar muito e vão jogos atacar mais pouco. pegados, jogos que o Flamengo e Rio adversário te Branco. oferece. Flamengo e Rio muita Branco, coisa imagina? também. Vem aí o Flamengo e Rio Branco, tic-tac, pra cima do Rio Branco, Não, e outra amigão. coisa, com o Flamengo campeão brasileiro e o Cruzeiro finalista da Libertadores, o Rio Branco entra onde nisso aí? Eu não sei, vamos ver o Rio Branco. Eu não sei como é que tá vindo o Rio Branco pra temporada, vamos Não, esperar. o Rio essa Branco tá coisa. na 3, ainda não começou. Mas vai Mas o começar... Paquetá, ele te Rio Branco traz é meu- muitas opções, Edu. Sabe? Você não sei como o primeiro homem, né? Como o Bubu falou, talvez não seja o primeiro. Talvez o primeiro com essa formação seja o Jorginho. Mas ele consegue te entregar, porque o Paquetá ele joga pelos dois lados, né? Ele consegue te entregar pelo lado direito, vindo para dentro, pelo lado esquerdo, vindo para dentro. Ele consegue te entregar também como um segundo homem de meio campo. Porque passa muito Jogador a conversa. tecnicamente muito bom. Um cara desse tipo, na minha opinião, desse naipe, ele deve chegar pro treinador, o treinador chega pra ele, ainda mais o Felipe, que é contemporâneo dos caras, e ia falar, eu tô pensando pra você jogar segundo do meio, beleza? Pô, eu acho, professor, mas você quer me testar lá? Porque na seleção eu vou mais lá. Eu acho que a gente vai Não ver tem isso. A esse gente diálogo? iria ver o Paquetá mais, na minha opinião, era pelo lado direito, jogando pelo lado direito ali como terceiro homem. E na ausência do Arrascaeta, ele fazia essa função de meio armador ali. É. Eu acho que sim. Acho que na ausência do Arrascaeta seria a primeira opção. Assim, o Arrascaeta não vai poder jogar por algum motivo. Acho que o Paquetá vai aparecer nessa função. Ô, E Nath. com o Arrascaeta em Diga. campo, eu acho que ele jogaria um pouco mais pela direita. Mas você acha que se você fosse o Paquetá, você ia ter uma posição de preferência? Do tipo, eu quero jogar então, porque lembrando que ele também pensa em seleção brasileira. Edu, mas ele chega num time que, na teoria, é encaixado, né? Sim. Você vai movimentar quem? O principal jogador da temporada passada, Arrascaeta? Seria o Arrascaeta. Não. Não vai. Você vai movimentar um cara que tem a possibilidade de, como disse o Capita, jogar pelo lado direito vindo por dentro. Pode mexer nele. A maior dúvida do Paquetá é se ele joga aqui, olha lá, olha ele lá, olha ele brincando, olha lá. Cara, Ele se vem o pra cá, Paquetá ele vem ficar pra na lá. ponta direita, eu acho que é um Ou aqui. desperdício. Você acha, Bubu? Eu acho que é um desperdício. Cara que circula o campo Aqui, então, é um todo, desperdício. passa, arma, finaliza, pisa na área. Né? Ele não pode ficar trombando ou ocupar o mesmo espaço do Arrascaeta. Você jogaria um pouquinho por trás do Arrascaeta. Na ponta direita, às vezes, o cara Você fica fala meio como isolado 8? ali, fica, sabe? Você fala como Participa 8? menos do jogo. Para ele participar mais do jogo, eu deixaria ele mais centralizado, mais no meio. Então, olha, a sua Mas loucura... aí ficaria mais centralizado e empurraria o Arrascaeta um pouco mais pra frente. Então. O Arrascaeta Segundo atacante. Mas na função, é né? mais perto do Na peso. função, aí seria um 4, quase um 4-4-2, né? Não, o pode Arrascaeta deixar seria aí, um ó, segundo 4, homem. 2, 3, 1, Aí você tem que abrir mão de 4, 2, 3, 1. beirada. Então fala de novo, como é que você faz Vai, aí? vai abrir mão da velocidade Só que- jogada. Exatamente, vai ter que abrir mão de beirada. O Jorginho ficaria um pouco Aqui você recuado, colo- no lugar do Pulgar, o Paquetá, o Luiz Araújo na direita. Pode ser Bruno Henrique de um lado, aí você pode escolher. Mas jogadores, para mim, que não podem ficar fora. Jorginho, Paquetá, Chotinho, Arrascaeta, Pedro. Os jogadores de beirada e os atacantes de beirada você pode escolher. Mas é o sistema que eu acho que encantaria não só o flamenguista, mas os amantes do bom futebol, como eu sou, entendeu?
cara que foi forjado vendo o Carrossel. Não é nada, né? Nem o Bubu conseguiu formatar Você esse via meio tanto campo, mas vai Carrossel, né? cantar aí. Você gostava da Como Maria já Joaquina, cantou o John Lennon. do Cirilo, Eu do posso ser um Jaime sonhador, Balino, não é possível. mas eu não sou o único. Que silêncio. Minuto de O silêncio. cara reclama tanto que o Tite não ganhou nada na Copa. O Carrossel também não, ele fica... They tem que say I'm lembrar. a dreamer, but I'm not the only one. Ok? Mas a seleção da Holanda fazer isso é mole, porque não tem pressão. Quero ver no Flamengo não dar certo. Sem pressão ele não ganha. A seleção holandesa jogou bem, mas a seleção holandesa jogou bem, encantou, mas não ganhou. Palmas. Tá. O Flamengo jogou bem, Deixa eu avisar pro encantou, Capita. mas não ganhou. Vai começar. A Holanda Você não tá na Holanda não, cara. Você Você não tá brincando de bonequinho na Holanda não, filho. Aqui é Flamengo, meu filho. Flamengo tem que jogar bem, tem que ganhar. Futebol chama-se Rinus Mitchell. Infelizmente já não está mais entre nós. Rinus Mitchell foi o mentor do carrossel holandês. muito que não gente. ganhou a Copa de 64, mas ficou marcado na história não como ganhou uma de equipe novo. Mas o que me sensacional. marca é isso, o que me em marca é esse, o não 88, ganhou. Você tava onde, Edinho? Divide a tela, divide a tela. Porra, Luciano! Você, você cuida da sua vida, não cuida da minha, cara. Em 88, o Rinus Mitchell voltou a treinar a Holanda e foi campeão da Eurocopa. A zaga dele, Rijkaard, que você vai lembrar, aquele volante espetacular do Milan, foi campeão jogando como zagueiro do lado do Ronald Koeman. Olha a zaga da Holanda. Rijkaard e Koeman. Holanda. Na frente, Gullit e Van Basten. Ah, Então é? é assim, Rinus Mitchell Futebol é hoje, genial. o futebol hoje ele é mais competitivo, cara. E só golaço, O Flamengo jogadas o Flamengo maravilhosas. ele já faz muito já. O Flamengo já joga de uma forma diferente. Olha muito mais pro Ah lá, meio porrada tá ataque. estancando. Mas mesmo assim, você tem que competir. Isso, como é Dá que é a pra Holanda? soltar todo mundo. Flamengo, se a Holanda perde, como é que é? Ah, se a Holanda perde, nossa, jogou muito troféu salva de bonito, palmas, encantou o mundo. Perdeu, palmas. E no Flamengo? Qual é a única Perdeu. seleção que Porrada. saiu invicta da A última diferença é essa. Só Só teve teve uma seleção, vocês estavam no Catar. Sim. Vocês viram várias seleções perderem. Vai. Mas Inclusive, eu admiro a seleção da qual é a Holanda. única seleção na última Copa que saiu invicta? Holanda. Copa de 14 aqui no Brasil. A Holanda perdeu de alguém? Holanda. A Holanda Não. saiu invicta. É isso aí, cara. Então, E adiantou o quê? Peraí, vai E tirar, adiantou tira os o dois quê? da Cara, tela. é um espetáculo, é um show de Então, espetáculo. São Peraí, Paulo saiu Pedro, invicto da Espetáculo vai ser isso, vai ser Libertadores. no Globo da Então, Morte. vamos, Não, é passada, essa antes aqui. de chamar os vídeos, Faz um favor pra Nath, mim, Edu. Pedro e Lá, Capita. antes, do Vamos bater Globo, papo, antes do né? Globo da Morte, você deixa eu com o Bubu 5 minutos lá dentro trancado. Só isso, só isso. Não, antes da moto começar a girar. Se eu sobreviver ao Globo da Morte, vai chegar a Copa do Mundo no meio do ano. Brinca, te eu vou amo, assistir te os amo, Jogos cara. da Holanda na casa do Capita. Ele já me Nossa, chamou. mas convidou? Nós vamos Não na tá casa do convidado, Capita. não tá convidado. Eu peço calma, Pra ser Pedro. jogos porque- no Brasil, sim. Esse papinho aí, esse discurso conveniente. O Brasil também não perdeu pra Croácia. Isso aí exatamente. Calma aí, passa Bobão. mais tarde. E Ah, o Brasil não saiu, perdeu dos Camarões, não saiu invicto. O Brasil não perdeu pra Croácia, foi eliminado Não, o sem Brasil milionário. foi derrotado na Copa. O Tite ganhou a Copa América 19. A Holanda, Bubu, a Holanda é muito legal pra contar história. Vai, ganhar, vídeo, vamos ganhar. Põe